aproveitando que eu tô testando aqui, vai ter um evento final de semana. Aí pra gente não gravar um vídeo sem objetivo, né? Eu peguei algumas dúvidas de vocês aí que perguntaram de um vídeo que eu gravei, testando as 5 vias aí. E teve uma galera também que perguntou como é que tava o som, o que foi que eu tinha colocado. Então eu tô aproveitando que o som tá aqui, né? Todo dia que a gente liga também esse som para estar ouvindo, né? Então eu vou usar, no caso aqui, vocês já observam, tem 3 amplificadores, né? Esse aqui, tudo na realidade só aquele ali que eu não fiz, aquele ali é original ainda, né? É um classe H da Etel aí. Inclusive tem até o projeto, já tirei o esquema desse amplificador aí pra gente abordar num vídeo, você se gosta de amplificador, para esse amplificador classe H aí. Mas enfim, ele tá usando uns médios, eu tô usando um canal no médio. Esse aqui tá usando um 4 sub de 21. É que a gente tá usando o 4 via para as 3 vias de agudo, né? Que é drive fenólico a titânio e tem 2 canal para super tweet. Aí no caso lá, todos os drive 405 eles estão ligados em paralelo, tudo num canal. As titânio também não tá completa, todas as caixas com titânio, né? Mas já tem uma quantidade que já melhorou bastante o som. E super tweet eu divido porque como são muitos, né? Para não ficar tudo em um canal só. Tem 2 placas, aquelas placas também, amplificador BX, que é um amplificador classe AB, que a gente já abordou aí nos vídeos de amplificadores, né? Pra galera que gosta de eletrônica, já tá sabendo desse esqueminha que a gente usa, aquelas placas excitadoras. Eu uso ela tanto para sub, tanto para as médias frequências, quanto para as altas frequências. E ele tem um bom resultado, né, galera? Tem a galera também que acompanha, que é veterana, sabe que eu uso um Taramps 40.000 RMS, que inclusive ele fica aqui. Só que ele tá com um probleminha, ele acabou dando um barulho, galera. Eu tenho esse evento, eu não vou poder usar ele, que não deu tempo. Eu vou abordar isso em outro vídeo, ele tá até inclusive aberto. Eu já encontrei alguns capacitores SMD que tá com os valores alterados, então eu vou trocar eles. E talvez dê tempo para usar nesse evento. Se não der tempo, esse cara que vai fazer o evento com os subs, né? Então eu estou usando 2 subs 21 por canal. Ele tem aquelas placas BX com uma tensão um pouco mais alta. Aí são 25 pares por canal. Então tem potência, eu acredito, uma potência razoável. Eu já fiz alguns eventos com ele, arrastando sub, arrastando os médios, e ele fica um resultado satisfatório. Deixa eu colocar aqui os subs aqui para você sentir aqui. Só para a pressão da voz, né? Do tribunal, pronto. Agora aqui vocês vão notar uma coisa. O limite eu deixo sempre acionado, porque às vezes quando o som está em baixo volume, dependendo da música, tem pouco sub, aí eu sempre deixo o volume do sub aqui do processador alto, e quando eu aumento o volume, aí fica sempre limitando ali para não passar daquele ponto ali já predefinido. Porque essa questão, galera, de corte de frequência, eu até concordo que fica definido para você não ficar mudando, mas o ajuste do ganho eu acabo sempre mudando. Então isso é bem dinâmico. Tem algumas coisas que eu consigo fazer assim, né, com a ajuda dos próprios aparelhos, mas outras por exemplo, o ganho mesmo de algumas coisas eu acabo sempre utilizando manualmente mesmo. De acordo com a audição da música, eu vou e coloco. Vê aí o sub aí. E outra coisa, essa vibração aqui atrás aqui é do telhado de Eternit, viu? Mas o sub lá tá tudo ok lá. O limite atuando, tá vendo? Vou dar uma baixada mais aqui e soltar tudo.
ventilador é um barulho danado, mas é assim mesmo. Vou deixar ele ligado aí. Então, galera, vê só, ali as caixas não tem barulho, né? Muita gente tem problema com barulho, o zumbido, mas o que tem aqui, praticamente o barulho do ventilador tá muito mais alto do que o barulho que tem nas caixas. Impossível também não ter nada, até porque eu deixo todos os volumes dos amplificadores todos abertos. Então, tá tudo aberto e mesmo assim vocês conseguem notar que não tem barulho praticamente nenhum. Note que tem um cabo saindo ali debaixo das caixas, olha, que vem aqui para essa medusa, e todo esse multicabo eu só estou utilizando ele de aterramento. Então o aterramento vem ali por baixo, ele tem uma barra, né, uma haste lá dentro do piso, e no caso eu venho com a parte da medusa aqui. E como eu conecto todos os cabos dela, vê só que aqui no fundo aqui do rack, ó, tá tudo conectado mesmo sem uso, galera. Eu escolho alguns lugares que não vai atrapalhar no funcionamento e acabo conectando tudo, porque como o sinal terra vem através desse cabo grosso aqui, ó, que é o multicabo geral, tá todo mundo aterrado, então automaticamente vai aterrar tudo. Então isso já minimiza alguns dos problemas principais, galera, que é a falta de aterramento, que pode ocasionar tanto em o zumbido dos aparelhos, quanto um risco de choque elétrico. Então esse daí é já o principal desses erros que a gente comete desde o início. Para quem está com pouco som, já se deparou com certeza com algumas situações que, por exemplo, o aparelho está dando um choque, aquele choquezinho de leve, e isso incomoda bastante, até porque você acaba cedo ou tarde utilizando algum microfone aqui com o cabo, e esse microfone vai acabar estando energizado. Então, por ele estar energizado, a pessoa que vai utilizar ele vai acabar correndo risco, a depender da energia que está passando por ali, correr até risco de morte, né? Então já teve pessoas que ocasionaram lesões graves, de ocasionar até morte mesmo. Então, muita atenção com a falta de aterramento. É importante que quem já faz a locação, tem o seu sisteminha para fazer locações, andar sempre com uma haste. É mais importante que até mesmo você coloque a haste e não consiga tirar, mas você esteja seguro que não vai acontecer acidente. E além da questão do acidente, tem toda a questão do barulho, que você já vai minimizar bastante. Entrando na questão do barulho, a gente vai falar sobre os cabos, que os cabos têm dois problemas que são principais, eu considero, atrelado ao assunto cabo. Que um deles, no caso, é essa questão da parte da entrada do sinal de áudio, que se você utiliza o cabo errado, ele também pega barulho. Então a gente vai aprofundar já sobre isso. Mas o segundo ponto principal é a parte de potência. Então, se você utiliza uma extensão até esse aparelho fino, que seria a régua de tomada, para distribuir para todos os aparelhos, os amplificadores não vão ter energia suficiente para pegar essa energia e transformar na potência que você quer lá nos alto-falantes. Então, não adianta de nada você ter um amplificador que tem uma capacidade de manejar bastante tensão e corrente na sua saída, se você não dá uma alimentação devida necessária dele. Então já teve algumas situações de chegar, o cara tá usando uma extensão bem fina para alimentar diversos amplificadores, e aí ele alegar que aquilo dali era suficiente. Eu disse, rapaz, o erro já começa aqui. Enquanto a gente não resolve o problema de alimentação, as outras partes não vai resolver. Então o camarada tem até muitos amplificadores, mas os amplificadores não têm energia suficiente para liberar e fazer o trabalho que eles devem fazer. Então, por exemplo, eu dei o exemplo a ele o seguinte: ele tem vários amplificadores, e eu peguei o exemplo de um X8 da Studio R. Ele consumia 50 amperes ligado em 220 volts para dar 8.000 RMS na saída. E o camarada estava usando um disjuntor de 50 amperes para todos os amplificadores. Então, por que esse disjuntor não desarmava? Entra no segundo ponto sobre cabeação, que é a cabeação da saída do amplificador até as caixas. Veja esse emaranhado de fio que está aqui em cima, que está todo solto assim, todo desorganizado, exatamente porque eu só estou fazendo um teste. O som já vou desmontar para ir para o evento, mas vocês observem que tem cabos, até desses cabos PP aqui, vê só, são 6 milímetros, mas eu preciso colocar o máximo por conta da distância. Então, quanto maior a distância das caixas para os amplificadores, mais esse cabo precisa ser grosso.
Então, se você tem um cabo fino e comprido, principalmente, da saída dos amplificadores até as caixas de som, você não vai ter esse condutor suficiente para passar a corrente gerada, no caso, a corrente que sai aqui do amplificador para os alto-falantes. Condutor grosso, um condutor suficiente, pelo menos o necessário para que toda a energia que sai do amplificador seja passada para os alto-falantes sem perda. Aí sim, esses amplificadores, quando começar a aumentar o volume dele, ele vai aumentar o consumo de energia e aí vai aumentar consequentemente a corrente e você vai ter se colocar um limite ali, por exemplo, no caso, um disjuntor com a corrente limitada ali, óbvio que ele vai desligar. Então, eu, nesse caso aqui, esse aparelho já me acompanha há algum tempo, eu mesmo fiz, vocês observam que são vários disjuntores, um para cada, praticamente para cada uma, duas saídas, às vezes só para ter, no caso, duas saídas em cada um, só caso venha dar defeito em uma, mas eu tenho todos eles separados ali, porque justamente eu ligo os amplificadores em saídas separadas e inclusive em casos de eventos eu ligo as 3 fases, então eu recebo 3 fases do poste para melhor assim eu balancear, então ter um melhor aproveitamento do transformador que fica lá no poste, né? Eu trago as 3 fases para dentro dessa caixa e assim eu a partir daí eu divido as fases para os amplificadores que mais consomem, eu coloco uma fase destinada para eles. Já o cabo que vem dos instrumentos, que passa de mesa de som para equalizador, para processador, compressor, seja lá o que for, esse cabo, independentemente do sistema ser grande ou pequeno, se eles são colocados cabo de baixa qualidade ou até mesmo cabo longe das especificações necessárias para um cabo desse, por exemplo, um cabo blindado, esse cabo vai causar essas interferências e por mais que seja seu sistema pequeno ou até mesmo fone de ouvido, o fone ele necessita de um amplificador, mesmo que pequeno, mas não deixa de ser um amplificador, que tem um ponto ali que ele vai trabalhar com baixo sinal. Então esse sinal vai acabar captando também interferências e você vai acabar amplificando essas interferências e jogando lá para o ouvido do músico. E o músico vai se sentir incomodado, você não vai saber de onde veio. Então esses cabos de entrada com baixo sinal, que não é cabo de saída de amplificador, e sim os que entram nos amplificadores, são os cabos de menor corrente, que passa só um sinalzinho baixo, são cabos que precisam ser da melhor qualidade possível, pelo menos a máxima blindagem possível. Fuja daqueles cabos que já vendem pronto, praticamente a maior parte deles que vendem importados de marcas, vamos dizer, duvidosas, né, de procedência duvidosas, eles não vêm com nenhuma praticamente, se eles vêm com pouca, é muito, pouca blindagem, então esse cabo vai acabar dando esses problemas, dessas interferências. Então a partir de agora, da fonte de sinal a mesa de som, se não tiver mesa, se for equalizador ou direto processador, seja lá o que for, ou para o amplificador, usa cabo blindado. Você vai pegar cabos que usa para microfone, tem cabos que usa para várias aplicações que ele vem com a blindagem, aquela blindagem externa, e aquilo dali é que vai fazer com que essas interferências não acabem atrapalhando, né, sujando o sinal de áudio, né? Outras questões também, galera, é relacionada à ligação dos alto-falantes nos amplificadores. Então, muita gente acaba errando nisso, acaba ligando alto-falante 4 ohms e 8 ohms numa mesma saída de amplificador. Isso é uma coisa que a gente tem que se atentar bastante, porque você pode estar causando dano mecânico tanto no alto-falante quanto dano elétrico no amplificador. As duas coisas podem acontecer, ou uma pelo menos vai acontecer. No caso dos alto-falantes que você tenha de 4 ohms, eles têm que ser ligados separadamente em um canal, a não ser que você tenha conhecimento suficiente que consiga fazer um casamento de impedâncias ali com eles, juntamente com os de 8 ohms, isso é possível, e de acordo também com a potência. Isso é um pouco complicado para fazer, necessita que você realmente tenha uma compreensão muito grande sobre o que você está fazendo, porque o que acarreta geralmente, se o amplificador for potente o suficiente, os alto-falantes vão acabar trabalhando mais do que o outro e vai acabar ocasionando a sua queima, ou rasgar o cone, etc. Coisa parecida.
E no caso dos amplificadores também, dependendo da construção dele, a impedância que ele precisa na saída pode estar menos que a indicada e acabar danificando eletricamente o circuito do amplificador, você também tomando prejuízo. Então, o casamento da impedância na saída dos amplificadores é um dos erros graves também que acontece. Eu falo grave porque acaba sempre dando prejuízo no bolso. Não é como o primeiro erro lá dos aterramentos que o prejuízo pode ser fatal. Esse é um erro mais financeiro. O erro dos cabos na entrada é um erro mais de qualidade, né? E eu falo para você, eu já vi colegas que trabalham há muito tempo na área, trabalham, digamos, com mix, essas coisas, e acabam cedo ou tarde tendo que instalar amplificadores, e eles se passam muito nessas questões, tanto ligações de saída dos alto-falantes, quanto a questão de cabos, etc. E fala aí se você já passou por todos esses erros. Galera, e é muito difícil estar testando o som com músicas, porque tem músicas que às vezes é livre e depois passa a não ser livre, e o vídeo passa a você perder os direitos do vídeo. A gente acaba gravando o vídeo e o problema não é nem perder a monetização, galera. O problema é que na medida que você vai recebendo muitas alertas ali de direitos autorais, o YouTube pode lhe dar uma suspensão. Então, para você que gostou do vídeo aí e tá comigo até agora, esse like que você deixa aí acaba incentivando demais. Por acaso você é novo por aqui, eu convido você a fazer parte aqui do nosso canal. Nosso canal é voltado a isso, o mundo da eletrônica, mais precisamente para o mundo do áudio. Eu me chamo Douglas Santos, vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Vou deixando esse áudio aí. Fica todos com Deus. Aquele abraço, valeu galera.